Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira, e hoje a gente vai falar sobre o time do Betis, lá da temporada 2004-2005, temporada essa, hein, memorável, cara, a melhor aí de toda a história do Betis. Teve título da Copa do Rei, que foi repetido nesta aí atual aí de agora. Inclusive o Betis, né, o atual campeão aí da Copa do Rei, 17 anos depois. Só que essa de 2005, cara, foi especial, porque eles fizeram uma grande campanha no Campeonato Espanhol também e tal. Era uma época que o Sevilla também estava numa grande fase, então é sempre importante ali nessa questão de rivalidade tá igualando, né? E o Betis é um time que, assim, não tem lá grandes títulos em sua galeria e tal, mas tem um torcedor muito apaixonado, muito enlouquecido pelo clube. E antes da gente ir para a escalação e tal, para todo esse lance do vídeo, como é de praxe, eu peço que você curta esse vídeo, mas hoje é por um motivo especial, porque assim, tá frio aqui no meu país, aqui onde eu moro, hein, aqui em Curitiba, hein, mano? Eu pensei, não, vou botar aqui uma caracterizaçãozinha mínima de Betis, né, uma camisetinha verde e tal, só para ficar bacana pro vídeo, para ficar maneiro. Só que, mano, tá embaçado, então só por conta disso aí eu peço que você curta esse vídeo. Eu acho que eu mereço, né? Mereço curtido e compartilhamento. Então venha comigo, se você já fez tudo isso, para a escalação do time do Betis. O Tony Douglas era o goleirão, o Meli, o lateral direito, Juanito era um dos zagueiros, assim como o David Rivas. E pela lateral esquerda tinha o Luiz Fernandes. No meio de campo, Marcos Assunção era um dos volantes, o outro era o Arzu. Na meia esquerda, o Joaquim, mais centralizado o espanhol Fernando Fernandes, e mais pela direita o brasileiro Edu, que também poderia ser um segundo atacante. E na frente, lógico, o centroavante Ricardo Oliveira. Lorenzo Serra Ferrer era o treinador. O zagueiro Alejandro Lembo, o Juan Cacé Canhas, que era meia, e o ponta Denilson também foram caras importantes. Bom, o craque desse time aí pra mim, então, foi o Joaquim, que ele joga atualmente, inclusive, nesse time do Betis, pra você ter ideia, um cara aí que já é experiente, mas nessa época ainda era muito garoto, menino novo, ia pra dentro da marcação e tal. Ele que jogou as 38 partidas do Campeonato Espanhol aí com a camisa do Betis, e ele é cria do time, né, cara, como eu falei, ele joga até hoje. Rápido, inteligente, jogador dinâmico, anos aí de seleção espanhola também, e muito bom criador de jogadas, então por isso aí que eu vou botar o Joaquim como grande craque desse time do Betis. Essa chave, mano, Marcos Assunção, né? Jogador que nessa época aí já era um fenômeno na bola parada, era quase que meio gol ali pra ele, não tinha distância também, um jogador que batia na bola com uma perfeição, mas assim, absurda. O torcedor do Palmeiras também vai me dar razão aí nesse aspecto. E ele cadenciava muito bem, tal, pegado na marcação também, era jovem à época ainda. Então fez muita diferença, cara. Era um cara que controlava o meio-campo, dava esse equilíbrio aí. E tá aí então o Marcos Assunção, a peça-chave, hein? Uma peça importantíssima nesse time do Betis. E aí, como artilheiro, vai entrar outro brasileiro também, obviamente. Era uma equipe aí que tinha os seus jogadores espanhóis, obviamente, europeus e tal, mas o brilho mesmo era dado pelos brazucas, né? E um deles foi Ricardo Oliveira, grande atacante, mano, um baita de um atacante, tava jogando fino também, tava comendo a bola, marcou 25 gols nos 39 jogos que ele disputou, fase ótima, passou por Milan, por Santos, por Galo, sempre jogando muito bem, com muita consistência aí o Ricardo Oliveira. O Betis foi quarto colocado no Campeonato Espanhol e ganhou a Copa do Rei da temporada 2004 e 2005. Bom, vamos começar de Campeonato Espanhol, que a campanha do Betis foi maravilhosa também, diga-se de passagem. E assim, é um campeonato que já há alguns anos, algumas décadas talvez, ele começa já com campeão e vice definidos, né? Volta e meia surge ali o Atlético de Madrid e tal, mas é meio que raro, né? A gente já sabe que ou o campeão vai ser o Barça ou vai ser o Real, restante que lute. E o Betis estava nesse bolo aí desse restante, que luta então pelas vagas europeias. E uma partida de destaque, na verdade duas, desse time do Betis, foi justamente contra o Barcelona, que foi o campeão da temporada e não conseguiu ganhar do Betis. O Betis se manteve invicto diante do Barça.
No primeiro turno, lá na 11ª rodada, jogaram em casa com apoio do torcedor e venceram o time catalão por 2-1, gols de Edu e do Ricardo Oliveira. E esse gol do Ricardo Oliveira, cara, ele veio de um bicão pra frente, um balão ali, e uma falha monstra, uma falha absurda do Puyol. Puyol que, historicamente, se a gente for ver, ele não tinha muita sorte não jogando contra o Betis, né? Dentro dessa campanha de extrema regularidade do Betis, eles enfrentaram o time do Villarreal, que você deve lembrar, aquele que conseguiu chegar na semifinal da Champions e tal, que perdeu pro Arsenal, que tinha o Forlan, que tinha o Riquelme, o Sorin, baita time também, era um dos melhores do futebol espanhol naquela época, e não perderam também, se mantiveram invictos aí, venceram um jogo por 2-1, com 2 gols aí do Ricardo Oliveira, e foi mais uma façanha, né? Não ter perdido também para o Villarreal. E para quem não sabe, é uma rivalidade muito grande, gigantesca entre Sevilha e Betis, 2 times lá da cidade de Sevilha, que eles proporcionam derbys muito pegados, assim, muito emocionantes e tal, né? Ganhar do rival é quase que um campeonato à parte para eles lá. A gente sabe como que é isso, né? Clássico é clássico e vice-versa. E nesse campeonato espanhol teve duelo entre os dois também. No segundo turno teve um jogo muito importante para o Betis, que eles ganharam de 1-0, magrinho de tudo, gol do Ricardo Oliveira. O que ele fez de gol importante, gol-chave, o Ricardo Oliveira, foi sacanagem, além da quantidade, né? Venceram essa partida aí, que assim, não resolveu a vida do Betis com relação ali à classificação, tal, a tabela, só que deu um gás muito grande para eles. Porque, ó, a essa altura aí, o Sevilha era o terceiro colocado com 58 pontos, e o Betis se tornou o sexto com 55. A briga tava muito grande, mano. Do terceiro até o oitavo era uma diferença mínima. Qualquer um que tivesse ali poderia entrar na zona de classificação de UEFA Champions League. E aí no sprint final do campeonato, esse jogo que eu citei foi na rodada 35, ou seja, faltava 36ª, 7ª e 8ª, só 3 joguinhos. E não dava pra vacilar daí pra frente. Foi justamente isso que o Sevilha fez e o que o Betis não fez. Porque dos 9 pontos que o Betis teve em disputa nesses 3 jogos, eles ganharam 7. Então, ó, eles ganharam do Atlético de Madrid fora, ganharam do Zaragoza em casa e empataram com o Mallorca, 7-9. Em contrapartida, o time do Sevilha acabou empatando com o Real Madrid, empatando com o Getafe e perdendo para o Mallorca, ou seja, somaram só 2-9, ficaram de fora da zona de classificação. Enquanto isso, o Betis então comemorou demais essa 4ª colocação. Então bora falar de Copa do Rei da Espanha, competição muito tradicional lá no futebol espanhol. E pro Betis fazer uma campanha boa, tal, no campeonato, né, na Liga Nacional, nos pontos corridos, é bacana? É bacana pra caramba. Mas ganhar, levantar a taça e é outros 500. Então olha só, nas primeiras fases, nas fases preliminares, o Betis eliminou o CD Alcalá e o Cádiz, para chegar então na fase de oitavas de final da competição. Nas oitavas, o Betis teve pela frente a equipe do Mirandés. Eles conseguiram um triunfo logo fora de casa, venceram por 3-1, foram tranquilos para jogar em casa, mantiveram ali um empate em 0-0, que já foi mais que suficiente para botar o time já nas quartas de final. Nas quartas de final, o Betis eliminou o Gramenet. Foi a equipe que tinha tirado o Barcelona já da competição, para você ter noção. Eu fui pesquisar a divisão que eles jogavam, né, do Campeonato Espanhol e não achei, simplesmente não consegui encontrar, mano. Então, acredito que os caras não tinham nem divisão, mano. Você vê, né, que coisa maluca. E eles fizeram um jogo ali pau a pau com o Betis também, para você ter noção. Terminou empatado em 2-2 fora de casa, então o Betis foi lá visitar os caras e não conseguiu vencer, voltou com empate para casa. E aí, jogando sob os seus domínios lá no Manuel Ruiz de Lopera, o time do Betis começou muito bem, chegou a estar vencendo por 3-1 no placar ali, né, nessa partida. Gol do Davi Rivas, um do Fernando e um do Ricardo Oliveira. Só que aí o time tomou um gol, que foi um frangaço, diga-se de passagem, do goleirão. E o Marcos Assunção, muito preciso, batendo falta, dali para ele era quase que pênalti, foi lá, meteu o gol do 4-2. Ainda teve tempo do time do Gramenet lá e diminuir, os caras eram guerreiros mesmo, foram atrás, fizeram aí esse 4-3, mas que não foi suficiente então para a classificação, porque o Betis, né, lógico, por ter vencido, acabou passando já
para a semifinal e era um dos 4 melhores times dessa Copa do Rei. E aí eu tô para te dizer que o que sobrou de gols nessas quartas de final faltou na semi, porque o time do Betis encarou o Athletic de Bilbao, uma outra equipe muito tradicional dentro da competição também, fiz vídeo deles já inclusive, terminou 0-0, tudo 0-0, 0-0 ida, 0-0 volta, logo vamos então para a disputa por penais. Então foi assim, o jogo, decisão nos pênaltis, né? O Bilbao perdeu logo o primeiro, o rapaz ele não conseguiu converter a cobrança, e daí pra frente todo mundo acertou. Acertou Betis, acertou Bilbao, Betis, Bilbao, e com isso, né, acabou então que o time do Betis venceu por 5-4, foi perfeito, 100% de aproveitamento, e passou então já para a final da Copa do Rei. Bom, vamos de finalzinha então, Real Betis contra o Osasuna, ou Osasuna, como você preferir. O jogo foi lá no Vicente Calderón, em Madrid, o antigo Vicente Calderón, saudades inclusive, eu achava um estádio lindo, maravilhoso, né? Enfim, foi disputado lá, partida única e tal, um jogo ali que foi se estendendo no seu 0-0 e tal, jogo com muitos cartões, muito movimentado, teve bastante chances de gol e tal, só que ninguém conseguiu concluir, a menos Ricardo Oliveira, que aos 75 minutos de partida abriu a contagem para o time do Betis, né? Ele fez esse gol aí do 1-0, porém aos 83 veio o empate do Osasuna. Foi um tento marcado ali pelo John Aloisi, né? Então o jogo se estendeu aí nesse empate até o final, ou seja, vamos de prorrogação. E nessa prorrogação o Betis com Dani Marim aos 115 minutos, ou seja, aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, faltando 5 para acabar, conseguiu então fazer esse gol do 2-1 pro Betis. O time do Osasuna lutou bastante, brigou até o final, torcida empolgada ali também, apoiou o time, deu aquele combustível ali, aquela energia que às vezes falta. Chegaram a ter jogador expulso também, várias coisas, só que era para ser do Betis mesmo, né? Não tem jeito, ninguém tira, meu irmão. Betis, então, campeão da Copa do Rei 2004-05, para a alegria, para a festa da sua torcida. A torcida do Osasuna também reconheceu a entrega do time, né? O desempenho, a raça, a vontade, a dedicação. Aplaudiu eles, não sei se aplaudiu eles ou aplaudiu a vitória do Betis também, mas de qualquer forma, legal, bonito reconhecimento aí. E título então para a galeria aí do Betis. E essa festa toda, né, cara, essa euforia, ela se justifica porque a Copa do Rei é, digamos que, o único torneio acessível para uma equipe como o Betis ganhar. A torcida sabe disso, os jogadores sabem disso também, né? Porque se ganhar um campeonato espanhol, irmão, é bem complicadinho, né? É bem difícil. A gente teve o Valência, que se eu não me falha a memória, foi o último time a vencer lá em 2003, 2004, se não me falha a memória também, a vencer a La Liga, né, cara? Daí pra frente a gente só teve Barça Real e volta e meia ali, esporadicamente, o Atlético de Madrid consegue faturar. Denilson Show ficou muito feliz, muito empolgado, assim como o restante dos jogadores. A mi novia, que não se lo merece! Te quero, carinho! Ele que não era titular, você pode ter visto aí que eu quase não falei o nome dele, porque tava com muitos problemas físicos já nessa época e tal, sofrendo muito com contusão atrás de contusão, mas que quando entrava era aquele negócio, né? Era fumaça, era o fumacinha que ia pra dentro dos adversários. Era um time que era bem consistente ali, bem sólido na sua defesa e que era bem criativo do meio pra frente ali. Tinha o faro de gols do Ricardo Oliveira, o cara que fedia gols, né, cara? 2 volantes que jogavam mais do que marcavam, mas que ainda assim tinham as suas responsabilidades. Na frente ali o Joaquim também estava numa fase espetacular, apesar de ser bastante jovem, então tá aí, parabéns pro Betis, campeão da Copa do Rei, 4-5, é o atual campeão, aliás, inclusive, sempre bom ressaltar isso. A você que assistiu até aqui, meu irmão, só tenho a te agradecer, pedir que você dê o likezinho, já tinha pedido antes, mas peço de novo, né, só pelo friozinho que eu tô passando aqui, né, eu acho que eu mereço, seu like maroto, seu compartilhamento e a inscrição no canal também, pô. O cara vê tanto tempo de vídeo e não tá inscrito, você tá de sacanagem, meu irmão, você tá de brincadeira, certo? Então, muito obrigado, valeu pelo acesso, até a próxima e falou! Aí está la Copa, recibe caña en la Copa, el himno del Betis suena en el Vicente Calderón.